Brené Brown. A imperfeição é uma virtude. Pare de tentar ser perfeito e aceite-se tal como é. Introdução. Viver de coração pleno. Viver de coração pleno implica agirmos nas nossas vidas a partir de uma sensação de merecimento. Significa cultivar a coragem, a compaixão e a conectividade para acordar de manhã e pensar: independentemente do quanto se fizer hoje e do quanto ficar por fazer, eu sou suficiente. É ir para a cama à noite a pensar: sim, sou imperfeita e vulnerável e por vezes tenho medo, mas isso não muda o facto de eu também ser corajosa e merecedora de amor e pertença. O percurso. Viver de coração pleno não é uma escolha pontual, é um processo. Na verdade, acredito que é o percurso de toda uma vida. O meu objetivo é clarificar e chamar a atenção para a constelação de escolhas que conduzem à plenitude de coração e partilhar o que aprendi com muitas pessoas que se dedicaram a viver e a amar de todo o coração. Antes de embarcarmos em qualquer viagem, incluindo nesta, é importante falar do que temos de levar connosco. O que é preciso para viver e amar com base na sensação de merecimento? Como acolher a imperfeição? Como cultivar aquilo de que precisamos e abrir mão daquilo que nos impede de avançarmos? As respostas a todas estas perguntas residem na coragem, na compaixão e na conectividade, as ferramentas de que precisamos para abrir caminho. Se está a pensar: ótimo, então basta-me ser um super-herói para combater o perfeccionismo. Compreendo. A coragem, a compaixão e a conectividade parecem ideais grandes e longínquos, mas na realidade são práticas diárias que, quando em quantidade suficiente, se tornam dons incríveis nas nossas vidas. E as boas notícias são que as nossas vulnerabilidades constituem aquilo que nos obriga a recorrer a estas ferramentas fantásticas. Como somos humanos e tão maravilhosamente imperfeitos, temos a oportunidade diária de treinar o uso das nossas ferramentas. Deste modo, a coragem, a compaixão e a conectividade tornam-se virtudes, as virtudes da imperfeição. Eis o que irá encontrar nas próximas páginas. No primeiro capítulo explico o que aprendi sobre a coragem, a compaixão e a conectividade, e como estas são realmente as ferramentas para desenvolver a sensação de merecimento. Depois de termos percebido melhor as ferramentas que iremos usar neste percurso, avançamos para o cerne da questão: amor, pertença e sensação de merecimento. Respondo a algumas das perguntas mais difíceis da minha carreira. O que é o amor? Podemos amar alguém e trair essa pessoa? Porque é que a nossa necessidade constante de nos enquadrarmos sabota a pertença verdadeira? Podemos amar as pessoas nas nossas vidas, como os nossos companheiros e os nossos filhos, mais do que nos amamos a nós mesmos? Como definimos o merecimento e porque é que tantas vezes acabamos por tentar que os outros nos deem esse merecimento em vez de acreditar nele? Deparamos-nos com obstáculos em todas as viagens que fazemos. O percurso da plenitude de coração não é exceção. No capítulo seguinte iremos explorar aquelas que eu constatei serem as maiores barreiras para se viver e se amar de todo o coração e como podemos desenvolver estratégias eficazes para ultrapassar as barreiras e cultivar a resiliência. A partir daí, iremos explorar 10 encruzilhadas para o percurso da plenitude de coração, práticas diárias que nos indicam o caminho a seguir. Há um capítulo para cada encruzilhada e cada capítulo é ilustrado com histórias, definições, citações e ideias para fazermos escolhas deliberadas quanto ao modo como vivemos e amamos. Momentos definidores. Este livro está repleto de palavras que são conceitos importantes, como amor, pertença e autenticidade. Penso que é de uma importância crucial definir palavras etéreas que são usadas indiscriminadamente todos os dias, mas que raramente são explicadas. E creio também que as boas definições devem ser acessíveis e úteis. Tentei definir estas palavras de um modo que ajuda a desembrulhar o termo e a explorar as suas componentes. Quando vamos para lá das palavras simpáticas e sondamos as atividades e as experiências diárias que colocam o termo coração na expressão viver de todo o coração, conseguimos ver de que modo as pessoas definem os conceitos que regem as suas ações, crenças e emoções. Por exemplo, quando os participantes do estudo falavam acerca de um conceito como o de amor, eu tive o cuidado de o definir como eles o vivenciavam. Por vezes isso exigiu criar novas definições, como foi efetivamente o caso com a definição de amor e com muitas outras palavras. Noutras ocasiões, quando comecei a pesquisar na literatura existente, encontrei definições que captavam o espírito das experiências dos participantes. Um bom exemplo disto é o conceito de diversão. A diversão é uma componente essencial numa vida de coração pleno
e quando investiguei esse tópico descobri o ótimo livro do Dr. Stuart Brown. Assim, em vez de criar uma nova definição, remeto para esta obra, pois ela reflete com fidelidade aquilo que constatei na minha investigação. Compreendo que as definições deem aso à controvérsia e ao desacordo, mas estou em paz com isso. Prefiro que debatamos o significado de palavras que são importantes para nós a não debatê-lo de todo. Precisamos da linguagem comum para nos ajudar a descobrir e a compreender o que é essencial para uma vivência de coração pleno. Ir até ao fundo. No início de 2008, quando o meu blog ainda era bastante recente, escrevi um artigo sobre partir o meu botão de ir até ao fundo. Conhece o botão de ir até ao fundo, certo? É o botão a que recorremos quando estamos demasiado cansados para nos levantarmos mais uma vez à meia da noite, ou para irmos fazer mais uma máquina de roupa suja de diarreia ou vomitado, ou para apanharmos mais um avião, ou para devolvermos mais uma chamada, ou para agradar, cumprir, aperfeiçoar da maneira habitual, quando a única coisa que queremos fazer é mandar os outros dar uma volta e esconder-nos debaixo dos lençóis. O botão de ir até ao fundo é um nível secreto de prosseguir, mesmo quando estamos exaustos e atolados de cansaço. E quando há muita coisa para fazer e muito pouco tempo para cuidarmos de nós mesmos. No meu blog expliquei como decidi não arranjar o meu botão de ir até ao fundo. Fiz uma promessa a mim mesma de que, quando me sentisse emocional, física ou espiritualmente arrasada, tentaria abrandar em vez de recorrer às minhas antigas muletas. Aguentar, fazer mais um esforço e continuar. Funcionou durante algum tempo, mas sentia falta do meu botão. Sentia falta de algo para o qual me voltar quando estava esgotada e em baixo. Precisava de uma ferramenta que me ajudasse a sair do buraco. Assim, voltei à pesquisa que fiz para ver se conseguia encontrar um modo de sair do buraco que fosse mais consistente com o viver de todo o coração. Talvez houvesse algo melhor do que simplesmente aguentar. Eis o que descobri. Homens e mulheres que levam vidas de coração pleno vão, de facto, até ao fundo. Simplesmente fazem-no de outra maneira. Quando estão exaustos e assoberbados, eles tornam-se deliberados nos seus pensamentos e nos seus comportamentos através da oração, da meditação ou apenas fixando-se nas suas intenções. Inspirados na seleção de escolhas novas e diferentes. Ativos, passando à ação. Desde que fiz essa descoberta, passei a ir mais fundo de uma nova maneira e tem sido incrível. Um exemplo disso aconteceu recentemente quando dei por mim perdida na neblina da internet. Em vez de trabalhar, eu estava apenas a entorpecer-me ao jogar no Facebook de forma irrefletida e a perder tempo com insignificâncias no computador. Eu não estava nem a descontrair, nem a ser produtiva. Era apenas uma gigantesca perda de tempo e de energia. Tentei a nova forma de ir mais fundo, de me tornar deliberada, inspirada e ativa. Disse a mim mesma: se precisares de recuperar energias e se perderes tempo na internet for divertido e relaxante, falo. Se não, faz algo deliberadamente relaxante. Encontra algo de inspirador para fazer, em vez de algo que te suga a alma. Então, finalmente, levanta-te e falo. Desliguei o computador, verbalizei uma pequena prece para me lembrar de ser compassiva comigo mesma e vi um filme que estava a adiar ver há mais de um mês. Era exatamente disso que precisava. Não era o velho ir até ao fundo, o aguentar. Não me obriguei a mim mesma a começar a trabalhar nem a fazer algo produtivo. Em vez disso, apoiada na prece, na intenção e na atenção consciente, fiz algo de revigorante. Cada encruzilhada tem uma secção sobre ir mais fundo, para nos ajudar a pensar sobre como nos podemos tornar deliberados e inspirados nas nossas escolhas e como passar à ação. Partilho as minhas estratégias dia consigo e incito-o a inventar as suas. Estas novas estratégias têm sido muito mais eficazes do que o velho botão de ir até ao fundo. Aquilo que espero oferecer. Este livro está cheio de temas poderosos, como a compassividade connosco próprios, a aceitação e a gratidão. Não sou a primeira pessoa a abordar estes assuntos e certamente que não sou a investigadora mais perspicaz ou a escritora mais talentosa. Eu sou, todavia, a primeira a explicar como estes temas funcionam individualmente e em conjunto para cultivar uma vida de coração pleno. E, talvez mais importante do que tudo, sou sem dúvida a primeira pessoa a abordar estes temas da perspectiva de alguém que passou anos a estudar a vergonha e o medo. Foram inúmeras as vezes em que quis desistir da minha pesquisa sobre a vergonha. É extremamente difícil dedicar a nossa carreira ao estudo de tópicos que deixam as pessoas pouco à vontade. Em várias ocasiões, atirei mesmo as mãos ao ar e disse: desisto. É demasiado difícil, há tantas matérias interessantes para estudar, quero largar isto. Não optei por estudar a vergonha e o medo, a investigação escolheu-me a mim.
Agora sei porquê. Era aquilo que eu necessitava, profissional e pessoalmente, para me preparar para este trabalho acerca da vida de coração pleno. Podemos falar de coragem e de amor e de compassividade até o nosso discurso assemelhar ao de um bonito cartão de felicitações. Mas, a menos que tenhamos uma conversa franca sobre o que nos impede de pôr esses sentimentos em prática diariamente, nunca mudaremos. Nunca mesmo. Falar de coragem soa bem, mas temos de falar sobre como ela implica abrir mão daquilo que as outras pessoas pensam, e para a maioria de nós, isso é assustador. A compassividade é algo que todos desejamos, mas estaremos dispostos a perceber que uma demarcação de limites e o dizer não são componentes decisivas da compassividade? Estamos dispostos a dizer não, mesmo que com isso desapontemos alguém? O sentimento de pertença é uma componente essencial de uma vida de coração pleno, mas primeiro temos de cultivar a aceitação de nós mesmos. Por que motivo é isto tão difícil? Antes de começar a escrever, pergunto sempre a mim mesma: por que vale a pena escrever este livro? Qual o contributo que espero dar? Ironicamente, creio que o aspecto mais valioso que posso oferecer às discussões correntes sobre amor, pertença e sensação de merecimento advém das minhas experiências como investigadora na área da vergonha. Lançar-me neste trabalho com uma compreensão total de como a vergonha nos paralisa e de como os medos nos fazem sentir assustados e pequenos permite-me fazer mais do que apresentar boas ideias. Esta perspectiva permite-me partilhar estratégias reais para mudarmos as nossas vidas. Se queremos saber por que razão todos temos tanto receio de deixar que vejam e que conheçam o nosso verdadeiro eu, temos de compreender o poder da vergonha e do medo. Se não conseguirmos fazer frente ao nunca sou suficientemente bom e quem é que pensas que és, não conseguiremos avançar. Só gostaria de ter sabido aquilo que agora sei durante aqueles momentos do meu passado em que senti desesperada e derrotada, quando estava atolada na pesquisa sobre a vergonha. Se pudesse recuar no tempo e sussurrar-me ao ouvido, diria a mim mesma o mesmo que lhe digo assim neste início de viagem. Assumirmos o nosso percurso pode ser duro, mas não é, nem de perto nem de longe, tão difícil como passarmos as nossas vidas a fugirmos disso. Acolhermos as nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não é, nem de perto nem de longe, tão arriscado como abdicar do amor, do sentimento de pertença e da felicidade. As experiências que nos deixam mais vulneráveis. Só quando formos suficientemente corajosos para explorar a treva, então descobriremos o infinito poder da nossa luz.